Luiz Moura, do Diese. Luiz, vem para cá, por favor. Porque o Estado continua dizendo que não tem dinheiro e cada vez piora a situação, parcelando o salário de servidores. Agora fez uma proposta aos militares, os militares já estão dizendo que não aceitam a proposta de forma nenhuma. O Estado diz que não tem como fazer uma proposta melhor. Afinal de contas, o Estado tem ou não tem dinheiro? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite aos seus ouvintes. O que nós temos dito sempre é o seguinte: Sim. O Estado ele só não paga em dia o salário dos servidores porque está pagando outros compromissos. A conta é muito... Que compromissos? Pode ser aluguel de viatura, pode ser equipamentos de hospitais, remédios... Mas isso aí, esses compromissos ele tem que cumprir. Isso. Mas também tem que cumprir os Mas não pode parar os hospitais, nem parar as viaturas. É essa que é o dilema. O problema é que nós não conhecemos que outros compromissos são esses, porque a transparência do Estado não demonstra isso. O número é o seguinte: o Estado tem uma receita total de 8,6 bilhões em 12 meses. 8,6 bi em 12 meses. Um ano. É. Isso, receita anual. Só que ele tem que descontar as transferências constitucionais e legais, o pagamento das aposentadorias do Fundo de Pensão dos Servidores, o Fundeb. Ao fazer esse desconto, fica líquido 6,2 bilhões de reais. 6,12 bi por ano. 6,2. 2. Aí isso aí é a receita do Estado. Líquida. Líquida. E ele vai honrar todos os seus compromissos, inclusive salário. Desses 6,2 bi, 46% disso é para pagamento de salário. E os 54% para o restante. Então, se eu pago 46% dos 6,2 bi com salário, por que eu estou atrasando o salário dos servidores? Porque tudo isso é critério de competência. Não é, eu não recebi. Isso foi recebido pelo Estado, 6,2 bi, gastou 46,16% com pagamento de salário, e ficou ainda 54% para Você está levando em conta as reduções no FPE? Tudo. As perdas que o Estado teve no FPE? O secretário costuma divulgar o FPE comparando um mês com o outro. Ele divulgou na Assembleia o acumulado de janeiro a julho. Janeiro a julho comparado com janeiro a julho de 2015. A queda foi de apenas 1,4%. Então ele não pode culpar a queda do FPE pelo atraso do salário. 1,4% é significativo? Não. Foram 27 milhões em termos de dinheiro, 27 milhões a menos no FPE, de janeiro a julho. Agora, isso foi divulgado na Assembleia, não um número do dia. Eu conversei com o secretário e ele disse o seguinte, que você não está levando em consideração o fato de que ICMS não se deve levar em conta a arrecadação total, porque o Estado tem que repassar para os municípios. É isso que eu digo. Dos 8 bilhões e 600, desconta as transferências constitucionais e legais, desconta o Fundeb, desconta o que o Estado paga para o Fundo de Previdência e resta 6,2 bi líquido. Tipo o seguinte, você recebe seu salário, sei lá, 4 mil reais. Vai descontar o fundo de garantia. Não tem nada a ver com o meu salário. Muito obrigado. Descontar o fundo de garantia, desconta o INSS. Isso tudo fica um salário líquido. Você não vai contar com aquela remuneração bruta. O que você vai contar todo mês é aquele salário líquido que você vai pagar todos os compromissos. A receita corrente líquida é exatamente isso. O secretário não pode culpar o FPE porque a queda foi de 1,4%. Número divulgado por ele mesmo. O ICMS teve um crescimento de 1,6%. Só que o FPE é uma receita maior do que o ICMS. Então, por si só, não compensa. Mas o ano passado, nós não tivemos o atraso de salário como estamos tendo agora. O ano passado, você teve atraso de salário a partir de agosto. Esse ano não, foi sucessivamente atraso de salário. Exato. Hoje é dia 19 de setembro, a maior parte daquilo que vários servidores têm para receber de agosto, servidores não sabem ainda quando vão receber. Isso gera um problema sério na nossa economia. Era isso que eu ia dizer. Porque é o seguinte, o servidor público, ele é servidor público, presta seu serviço público, policial, professor, mas ele vai consumir no comércio, que vai incrementar a arrecadação do Estado. O fato de o Estado estar atrasando o salário dos servidores compromete muito. Está ajudando a quebrar o comércio. Claro, se você olha os números do comércio, comparando Brasil e Sergipe, todos tiveram queda. Mas a queda aqui em Sergipe é maior do que a queda nacional.
Então, mostrando que o comércio aqui está sendo afetado por essa medida do governador. Eu acredito que o governador deveria chamar os servidores, deveria chamar as pessoas que fornecem serviço para o Estado e fazer alguma espécie de negociação que possibilitasse honrar os compromissos em dia e de tal sorte que você não criasse essa expectativa negativa, tanto para o comércio como para os servidores públicos. O Luiz Moura, ele dirige o DIEESE aqui em Sergipe. Não é bem a sua área, mas eu vou perguntar. Eu fiz um apelo aqui já a secretários de Estado. O caso do Banese e descontos que estão sendo feitos, então, dos servidores. Uma senhora, uma professora aposentada, mesmo chateou bastante e disse o que não devia ter dito na pessoa física do governador semana passada, na Mix FM. A revolta. Por quê? Porque foi receber no banco só tinha R$400 na conta dela. Por quê? Porque o Banese desconta de uma vez só todo aquele mês o empréstimo consignado e desconta de uma vez só o dinheiro que serviu para garantir o empréstimo que o governo estimulou os servidores a tomar emprestado. O Banese não poderia fazer uma conta que fosse a mesma que o governo faz para o servidor, não? Ou seja, ir descontando na medida em que o servidor vai recebendo, não? Eu gostaria que fosse feito assim, mas infelizmente, do ponto de vista do Banese, ele é regulado pelo Banco Central e o Banco Central proíbe esse tipo de operação. Inclusive, essa questão do Banese emprestar, fazer essa operação de crédito com o 13º, ela é complicada do ponto de vista legal. Porque você veja, você está antecipando o 13º de 2015. Isso é uma fábula, não existe uma antecipação de 13º do passado. Né? Como é que você antecipa o passado? Não tem como. Foi uma operação que heterodoxa, vamos dizer assim, que o Estado fez para tentar pagar o 10º do servidor. Exatamente. Na realidade, o que o Estado fez foi o seguinte: tomou dinheiro emprestado do Banese e utilizou o servidor público para fazer isso. Como o Estado não pode fazer isso, ele utilizou o servidor para fazer isso, porque não tinha opção para o servidor. Ou ele tomava o dinheiro emprestado, ou ele não recebia. Ou seja, o servidor é que continua sofrendo e pagando a conta que não devia ser dele. Infelizmente, sim. E aqui não tem nada contra o governador. Pelo contrário, a pessoa que falou mal do governador, é claro, emoção, enfim. Isso. Aqui tem o seguinte: uma preocupação com o Estado, uma preocupação com a sobrevivência do servidor e a economia do Estado. Por isso que nós alertamos ao secretário da Fazenda e pedindo ele que divulgasse o extrato das contas do Estado, que aí sim acabaria com essa polêmica do DIEESE ficar afirmando que o Estado pode pagar em dia, o secretário afirmando que não tem dinheiro. Seria a única forma do servidor, da população, perceber se o Estado tem ou não tem. Ele se comprometeu no programa de televisão que iria divulgar esse extrato, mas infelizmente até agora não fez isso. Tá ok, então, meu caro Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Muito obrigado.